Olá a todos, olá Taigo, tudo bem? Bem, obrigado. Sejam bem-vindos a mais um programa Tua Cena, espero que esteja tudo bem aí consigo. Bom, no nosso programa de hoje vamos continuar a falar sobre planeamento familiar, mas já numa perspectiva de quem já pensa em engravidar, quem já está a considerar a ideia de ter um filho. Então, vamos responder algumas questões, como preparar-me, qual seria a idade certa, estas entre outras questões. Bom, pode enviar as suas opiniões sobre os temas abordados no programa e outros ligados através dos nossos contatos. O nosso Facebook é o www.facebook.com/noeta.org, o nosso e-mail e website que já devem estar a passar em rodapé. Lembrar que, infelizmente, as nossas linhas de resposta SMS que estão no Facebook ainda não estão a funcionar, mas pedimos mais um pouco da vossa paciência, que em breve teremos muitas e muitas novidades. Bom, vamos então à rua ouvir o que os nossos telespectadores pensam acerca do nosso tema de hoje. Até já! Qual a idade ideal para ter filhos? Sim, para mim a idade ideal para ter filho, 18 anos. De 22 para 26 anos é ideal para fazer um filho. 25. Há 30 anos, 27, 28 anos para o homem e para a mulher dos 24 aos 27 anos. Por quê? Porque o miúdo cresce enquanto você que é o pai ainda tem energias para trabalhar e assistir o miúdo. Porque a pessoa já tem a noção do que acontece, o que faz, o que acontece, né? Como, por exemplo, trabalhar. Com 25 anos, muitas pessoas já estão formadas, já acabaram os seus cursos. É diferente de uma pessoa ter um filho com uns 12, 13 anos. Isso aí é uma gravidez precoce. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Qual seria a idade certa para ter um filho? Bom, eu acho que não existe assim uma resposta certa para esta pergunta, porque algumas pessoas podem sentir-se preparadas para ter um filho em idades diferentes uma das outras, não necessariamente porque exista uma idade certa para isso. Algumas pessoas recorrem... Mas há aquela coisa, opinião minha, né? Eu acho que eu como um pai gostaria... Há um certo limite, menos de 18, acontece normal, mas a menos de 18 anos eu acho que não gostaria de ver a minha filha com uma barriga já. Exatamente, é mais por aí. E algumas pessoas também recorrem ao casamento, ao fato de ter uma casa, como um aspecto para estar preparado ou não. Mas outras pessoas nem por isso não veem o casamento como algo fundamental para se ter um filho. Se sentem-se preparados e pronto, vamos ter um filho. Então não existe uma idade certa. Eu acho que estar preparado é um aspecto muito pessoal, cada um sabe quando está preparado ou não para ter um filho. Mas é importante também lembrar, voltando já para essa questão de idade, que não é aconselhável, não é nunca recomendável que uma rapariga engravide antes dos 18 anos. Primeiro porque o corpo dela ainda não está preparado para desenvolver uma gravidez. E segundo porque, claro, porque se não está preparado pode desenvolver muitos riscos, não só para ela como para o bebê. Então não é aconselhável que uma rapariga engravide antes dos 18 anos e isto é um fato no nosso país, isso acontece muito. Muito, exatamente. Raparigas até bem mais novas que... 14 anos, 15, exato, 16 engravidam e isto não é recomendável. Então, somos jovens ainda, não precisamos ter pressa. Então, vamos estudar e temos muitas coisas ainda para fazer porque somos jovens, então não precisamos correr com isso. Mas idade certa mesmo não existe. Cada um sente-se preparado à altura que sente. Mas vamos então voltar à rua e saber quais são as vossas questões sobre o tema de hoje. Vamos à nossa primeira pergunta. É tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite. Eu chamo-me Ivânia. Eu quero ter um filho já, mas meu parceiro diz que ainda somos muito novos. O que eu faço para ele também querer? É tua cena, é tua vida, é tua escolha, olha bem. Bom, ela quer ter um filho já e o parceiro diz que eles ainda são muito novos. Exatamente. Para isso, e ela quer saber o que é que ela deve fazer. Bom, eu acho que a decisão de ter um filho é uma decisão que tem que ser tomada entre o casal. Entre ambos. Entre ambos, e acho que os dois devem querer isso e ao mesmo tempo. Exato. Mas o problema é que as mulheres às vezes fazem pressão, tu não me amas, se me amas, vamos lá ter um filho. Então, exato, esse tipo de pergunta, se tu não me amas, então para provar que me amas, vamos ter um filho, exato. Mas nós já estamos casados e muitas e outras questões. Mas eu acho que o que ela pode fazer, neste caso, é conversar com o parceiro. Primeiro, porque uma relação é feita à base da comunicação.
e ela E é entre duas sustentada pessoas. à base da comunicação, do diálogo. Então, se tu conversares com ele, tu podes saber quais são as razões que ele tem para dizer que vocês ainda são novos, que ele deve ter alguma razão. Agora, há um outro caso, que é o caso das sogras. Isso que fique bem claro. Olha, estás com o meu filho, mas não estou a ver nenhuma criança que a vi. Estás há 6 anos com ele. E ela, não estamos preparados. Como não estão preparados, estão há 6 anos juntos. Já estão juntos há muito tempo, o que acontece? Eu posso te dar um conselho aí, Mana Pode, Noite. sim. As sogras, as mães, é muito importante ouvir e respeitar. Mas a decisão final cabe ao casal. Exatamente. Não é dizerem, vou estou a ter filho porque a minha mãe está a fazer-me pressão. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Muito obrigada por ter intervido quanto a isso. É muito importante, sim. A decisão tem que ser tomada entre o casal. E eu estava a dizer que é importante ouvir quais são as razões do seu parceiro para dizer que vocês são novos e que ainda não está preparado. Mas também é importante que faça o seu parceiro perceber porque que acha que esta é a altura certa. Para ter o filho também. Para ter exatamente. o filho. Porque há vezes que nós também ao mesmo não entendemos. Né? Exatamente. É importante que explique isso ao seu parceiro, que agora é a altura certa para mim, porque isto e aquilo. Exato. E ele também explica as suas razões, porque eu acredito que depois de conversarem vão sim chegar a um consenso e quem sabe, depois de conversarem, você também perceba que realmente ele tem razão, ainda é cedo, ou o contrário, ele perceba que é assim a altura certa, mas eu acho que a única solução para este caso é conversarem. O diálogo é muito a única importante. solução e é essencial numa relação. Vamos então à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana noite, chamo-me Marlene. Gostaria de saber o que é que eu preciso fazer para ter uma gravidez saudável. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. O que é preciso fazer para ter uma gravidez saudável? Bom, em primeiro lugar, a mulher deve alimentar-se bem. Mas tem havido alguns problemas porque nós ficamos muito bem, não é comer muito. comer muito, porque nós Exato. ficamos com aquilo de que não, agora estou a comer por 2. Não, tem que comer por 2, porque é só eu e Não, meu filho. alimentar-se é mau. bem não é comer muito, isso é mau. É comer o suficiente que o corpo precisa para, neste caso, a mãe e o bebê. Mas não comer muito, porque pus na minha cabeça que agora estou a comer por 2. Da semana meio, só assim, exemplificar rapidinho assim, 3 coisas que seriam boas estar a comer durante a gravidez. Bom, em primeiro lugar, frutas, evitar os fritos, porque os fritos já nos dizem para evitar antes, então imagina numa gravidez. Exato. E KFC, essas coisas do género, não é essas muito coisas, bom se durante a bem gravidez. que é um pouco difícil controlar, porque as mulheres às vezes Tem vêm com aquelas desejos. de desejos e o parceiro sente-se mal a ter que controlar. A mim mandava-me comprar vadias. Já viste, né? Então, é um pouco difícil de controlar, mas é necessário, em primeiro lugar, ela alimentar-se bem. Tomar o ácido fólico, que é logo recomendado nas consultas pré-natais, porque é um ácido que evita que o bebê nasça com más formações. Então é importante também, importante parar de fumar. Portanto, se fuma durante a gravidez, por favor, pare. E se não fuma, por favor, também não tente experimentar nesta altura da vida. Deixe para depois, o mesmo com as bebidas alcoólicas, se bebe, evite as bebidas alcoólicas e se não, também não tente experimentar nesta altura, vamos deixar para depois. E também é importante ver se é imune à rubéola. É também importante, muito, mas muito importante, ir a todas as consultas pré-natais. Existem muitos casos de mulheres que só vão ao hospital no dia do parto. Exatamente. Durante a gravidez toda, nunca lá foram, não sabem o que é que se passa. É muito importante que as mulheres vão às consultas pré-natais. E evitar também fazer esforços, carregar coisas pesadas. Carregar água aí no bairro. Exatamente. E seguir todas as recomendações do médico, do técnico de saúde. Mas para seguir todas as recomendações do médico é preciso ir à consulta pré-natal. E também tentar, isso já é mais para aspectos da casa, né? Tentar manter a calma, evitar conflitos e emoções muito fortes. E é importante que a mulher esteja rodeada de pessoas que lhe deem carinho e que lhe apoiem. Gravidez não é doença, mas é uma fase muito delicada e é importante que as pessoas à volta da mulher percebam isto. Bom, vamos então passar à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, mana noite, chamo-me Angélica.
Gostaria de saber depois de quanto tempo é possível fazer o teste de gravidez. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Depois de quanto tempo é possível fazer o teste de gravidez? Bom, os testes de farmácia, que são os testes de urina, eles podem ser feitos até 12 dias depois. A gravidez pode ser... 12 dias? 12 dias depois, a gravidez pode ser detectada. Mas o ideal seria esperar, dar um tempo até que o período comece a atrasar, que é para fazer o teste e ver se realmente... Só que às vezes, normalmente, que o período atrasa só. Só, E a pessoa fica com aquela, oh meu Deus. Não, mas este é já mais começa a novo. crescer a cabeça dos jovens aí em casa. Ai meu Deus, eu não tenho, eu acho que já estou grávida. Exato, Mas depois no este é fim mais... do dia era um atraso. Era um atraso, mas isto é mais no aspecto da pessoa que quer engravidar. Então, porque às vezes a pessoa calcula o período fértil, tem a relação sexual e já está ali ansiosa para saber se conseguiu E depois ou pode não. ter uma desilusão de não ter acontecido. Exatamente, mas o ideal é esperar que o período atrase e depois fazer o teste. Mas também tem os testes, os exames de sangue, que são muito mais precisos do que os testes de farmácia, que também podem ser feitos 12 dias depois, sem problema nenhum. E eu queria também deixar ficar aqui mais uma vez que não é aconselhável à mulher que não dê assim um intervalo de 2 anos, menos do que 2 anos entre cada gravidez. Eu gostei muito desta dica aqui, porque ela deixou, está a amamentar ainda o primeiro, empacota de novo, again. Dá espaço também, não só para o corpo também reagir. Da mulher, porque importante. é o que a gente costuma E dizer o aí, próprio fica tempo, batida a mulher depois. Exatamente, e o próprio tempo, é importante que ela tenha tempo de cuidar de um bebê de cada vez. Do outro. Também porque não é aconselhável para a própria saúde dela, o corpo dela ainda não se recuperou. Então é muito importante que se dê um intervalo de pelo menos 2 anos a cada gravidez. Vamos então passar à nossa próxima questão. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Manauete. Chamo-me Angélica. Queria saber o que fazer quando uma pessoa tenta engravidar várias vezes e dá sempre negativa. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. O que fazer quando uma pessoa tenta engravidar várias vezes e dá sempre negativo? Bom, nem sempre a mulher engravida logo a primeira, a segunda ou a terceira vez que tenta. O importante é ter calma e continuar-se a tentar. Mas eu vou deixar ficar aqui algumas dicas que eu acredito que vão ajudar um pouco. Bom, quando está-se a tentar engravidar, é importante que as relações sexuais aconteçam no período fértil da mulher. Ok. Então, é importante também saber-se quando é que é este período fértil, porque pode não estar-se a tentar neste período e simplesmente pôr-se na cabeça que eu não consigo. Há aquela coisa de, como costumamos dizer aí, disparar no escuro, né? Exatamente. Estamos todos os dias a dizer, epá, até, aqui é hoje. Até o dia em que der certo. Mas no período fértil, nessa altura, um homem está com os copos, esquecem de fazer e passa. Exatamente, passa. Então é importante que as relações sexuais, quando nós queremos engravidar, aconteçam durante o nosso período fértil. Bom, podemos fazer uma espécie de calendário, eu vou tentar explicar aqui, um calendário de ovulação. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu período vem no dia 1 de julho, por exemplo. Então, a partir deste dia 1, você começa a contar os dias, 14 dias depois, né? Logo que começa o período, e isto vai calhar logo no 14º dia. Exato. Então, no dia 14 deste mês, vamos tomar este dia como referência. Fazemos um calendário primeiro e no dia 14 deste mês, tomamos este dia como referência 3 ou 4 dias antes e 3 ou 4 dias depois. Este é o meu período fértil. Então, este espaço de 1 semana ou 10 dias é o período fértil, é o período que eu devo tentar engravidar. Então, 3 dias antes do dia 14 e 3 dias depois do dia 14. Exato. É o período fértil. Eu disse o dia 14 como referência porque cada um pode ser até a sua data. Pode ter a sua data, desde que seja 14 dias depois do primeiro dia em que começa a menstruação. Então, este é o período em que eu devo tentar engravidar. Este é o meu período fértil. Atenção, para as mulheres que têm o período regular. O período regular que varia de 26 a 28 dias. Então, este é o período fértil, este espaço de 1 semana a 10 dias, no máximo. Este sim é o meu período fértil. É este momento que temos que ter atenção. Mas também há muitos casos em que realmente os casais não conseguem engravidar. Exato.
mas só se considera infertilidade depois do casal ter tentado, e certo, né? exato. Durante o período fértil da mulher, até 12 meses, vamos dizer, um espaço de 1 ano, e o casal não consegue. conseguiu, exato. Mas também é importante lembrar que há uma grande diferença entre infertilidade e esterilidade. Infertilidade é dificuldade de engravidar. Esta que pode ter várias causas, e a maior parte das causas delas são tratáveis. Ok. E a esterilidade significa não poder engravidar. Então, a pessoa não pode ter filhos. Não é algo tratável. Aí já é. Não é algo tratável. Então, eu acho que complicado. antes de começarmos também, antes de apontarmos os dedos em casa, porque não, a culpa é tua, não é? É importante. Tu és um homem que não dá. Exatamente. Porque as mulheres não então, demoram. Dizem que a culpa é nunca delas. Este mas homem os não homens vale também, nada. mas os homens também têm muito disso. Alguns graças a trocam Deus, de aí, mulheres em casa, porque não, ela não dá. não dá filhos, É exatamente. importante, primeiro, nos dirigirmos à humanidade sanitária e procuramos saber quais são as causas desta infertilidade, como é que pode ser tratada. E depois continuamos a tentar. Porque de nada vale estarmos a apontar os dedos quando À toa. nenhum dos dois sabe qual é o problema. Exato. Se calhar é um problema, porque muitas das vezes a ansiedade é que acaba estragando um pouco as coisas. Exato. A ansiedade é aquela corrida, eu costumo dizer. A ansiedade, disse aqui a Mana Noite, não há pressa. Quando trata-se de fazer filhos, don't run. Porque quando a criança nasce, já está a correr para trás também já. Porque quando nasce, já é uma história totalmente diferente. Muito cuidado aí em casa. Bom, vamos então passar à nossa próxima questão. Olá, Mana Noite, chamo-me Ivan Pernal. Gostaria de saber o que um casal deve fazer quando decidir ter o primeiro filho. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olha bem. O que o casal deverá fazer quando decide ter o primeiro filho? Bom, primeiro dizer que ter um filho é uma decisão muito grande e é uma responsabilidade muito grande ainda, e uma responsabilidade para a vida toda. Não é porque vão ficar aqueles 9 meses e depois vai passar, não. Ter um filho é uma responsabilidade para a vida toda. É importante que o casal esteja preparado para isso, não só em termos econômicos, mas em termos emocionais. Porque um filho, ele precisa de um pai presente, precisa de um ambiente estável, precisa de uma mãe presente. Será que já pararam, já perguntaram se um ao outro se estão preparados para enfrentar isso? Eu sou da opinião que é melhor nos organizarmos primeiro para antes, que, muito exato, importante. para que o nosso filho venha também num ambiente organizado. Exato. E Eu gostei de ver, teve o meu colega Mozinho, teve uma filha agora. Tá, foi tudo bonito, não correu, não foi coisas como de ponta a ponta. Agora esse de andar a correr, porque outros também estão a levar filhos como troféus aí na rua. Exatamente, Eu tenho uma demonstrar às filha, pessoas que filho. eu tenho filho, eu tenho tantos, Exato. e tu. E não, é importante termos em consideração estas pequenas questões. Será que eu já tenho uma casa? Será que eu já estou em condições de sustentar essa criança? Será que nós os dois como casal, será que estamos mesmo Preparados para cuidar? Preparados para cuidar desta criança? E não é só pensar no dinheiro também. Exatamente. A responsabilidade social, a mais importante, moralmente, o espírito de casa, porque muitos são jovens, ainda lutam dentro de casa, se insultam por aí, o bebê está ali, é recém-nascido. Outros são homens que também têm relações fora daquele convívio familiar, voltam enquanto estiveram com alguém fora, querem carregar o filho lá, que é recém-nascido. Exatamente. São estas e muitas questões que devemos nos fazer quando estamos a pensar em ter um filho. E planear uma gravidez é muito importante porque acaba se tornando um ato menos pesado quando é planeado. Exato. Então é muito importante que primeiro paremos para olhar para estes pequenos aspectos. Mas voltando à pergunta, o que o casal deverá fazer? Bom, em primeiro lugar, o casal deverá dirigir-se a uma unidade sanitária, um centro de saúde, para receber informações pré-concepcionais, ou seja, para poder fazer exames ginecológicos, receber as vacinas, neste caso da mulher, né? E o aconselhamento sobre o uso do tabaco e o álcool, e entre outras drogas. É importante que a mulher saiba se pode e quando pode usar este tipo de coisas. E também a orientação sobre hábitos de vida saudável
E também deixar de, neste caso decidimos que vamos ter um filho, temos que deixar de tomar ou de usar o contraceptivo que estávamos a usar antes. Então se vamos usar o DIU ou um outro contraceptivo, é importante nos dirigirmos à unidade sanitária para poder retirar ou para interromper a contracepção. Bom, vamos então voltar para a rua e saber em que condições os nossos telespectadores gostariam de ter o seu primeiro filho. Não tem mais nenhum. Bom, vamos deixar então para a nossa próxima edição esta pergunta. O nosso programa Tua Cena fica por aqui. Eu espero que tenham gostado da nossa edição. Como direito humano do dia, vou deixar ficar que todas as pessoas têm o direito de receber uma educação e informação suficientes de forma a assegurar que quaisquer decisões que tomem sobre a vida sexual e reprodutiva sejam exercidas com o seu consentimento total, livre e informado. Isso inclui o direito de decidir-se quando, quantos, com quem e com que espaçamento queremos ter filhos. Pode continuar a entrar em contato conosco através dos nossos canais, o nosso Facebook, volto a repetir, www.facebook.com/noite.org, o nosso e-mail, o website que estão a passar já em rodapé. Este programa é oferecido pela Noite de Comunicação para a Saúde, com financiamento da USA, da PEPFE, Embaixada do Reino dos Países Baixos, Embaixada da Suécia e o programa GIR. Nós ficamos por aqui, até a próxima semana às 17 horas. Tchauzinho, Taigo. Tchau. Olha, eu não vou... É tua vida, é tua escolha.